You in my presence. Quem já crê que já está sendo uma manhã sobrenatural? Amém? E é engraçado que há tempos eu estou pensando numa mensagem para esse congresso, mas a palavra para a nossa igreja foi mudada totalmente na torre de oração, amém? Quem esteve aqui na torre de oração? O sobrenatural aconteceu nesses dias. Nós semeamos por um mês para viver o sobrenatural nesses dias, amém? E o tema da minha mensagem hoje é justamente: eu cansei de viver no natural. Você pode repetir comigo? Eu cansei de viver no natural. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus 4:17. Mas antes de ler, eu queria profetizar sobre essa manhã. Eu creio que Deus marcou essa manhã no calendário dele. Eu creio que hoje o sobrenatural de Deus vai ser palpável. Eu creio que hoje nós veremos curas, nós veremos maravilhas neste lugar, nós veremos distribuições de dons do Espírito Santo. Eu creio que você vai sair transformado aqui. Eu creio que você vai ser mudado. Eu creio que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu creio que você vai sair desse congresso equipado para viver o que o Espírito Santo tem para a sua vida, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, Mateus 4:17: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço hoje, Deus, vem sobre nós, Deus, vem sobre nós. Ore carabaxere cantarabanaias, Tu és muito bom, Deus. Tu és bom demais, Senhor. Nós te honramos, nós honramos a Tua presença. Nós te pedimos, Pai, vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós nessa manhã, vem sobre nós neste lugar, vem sobre os nossos corações, Pai. Faz a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Hoje eu me escondo atrás da cruz de Cristo Jesus e te peço, fala através de mim, fala por mim, em nome de Jesus. Eu te peço que os corações hoje sejam preparados para receber a Tua palavra e possa ser como uma terra fértil, a frutificar a 100 por 1, Deus, em nome de Jesus. Eu oro por cada irmão e irmã que está presente aqui neste lugar, Pai, em nome de Jesus, que os olhos naturais deles se fechem e os olhos sobrenaturais hoje, essa manhã, sejam abertos, que nós possamos ver o reino de Deus em nós e através de nós, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, marca as vidas, marca as nossas vidas no dia de hoje, marca as nossas vidas no dia de hoje, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. É engraçado que essa é a primeira pregação de Jesus. A primeira coisa que Jesus começa a pregar é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque o reino dos céus está próximo. Jesus separou 40 dias de oração e de jejum, assim como nós separamos 28 dias, e saiu daquele lugar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. E quando ele ficou sabendo que João Batista fora preso, ele começou o seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a palavra diz, no verso 23, ele continua falando, a Bíblia nos conta que ele saiu por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino de Deus, e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Repare que a primeira pregação dele foi essa. E eu quero ensinar para você hoje que essa palavra arrependimento, arrependei-vos, é a mesma palavra que Paulo usa lá em Romanos 12:2, que se chama metanoia, que quer dizer transformação da vossa mente. Jesus então começa o seu ministério pregando o evangelho do reino, pregando o quê? Vocês precisam trocar de mente. Não mais uma mente natural, não mais uma mente de um reino natural, não mais o que vocês esperam do reino de Deus, da vinda do Messias, mas um reino sobrenatural. Isso nos leva a entender que nós precisamos aprender o estilo de vida do reino de Deus.
É por isso que após isso, Jesus continua pregando, e nos capítulos 5 a 7 de Mateus, ele faz o grande sermão dele, o Sermão do Monte, onde ele fala como nós deveríamos viver no reino de Deus. E eu quero falar para você hoje, a obra mais sobrenatural que o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas, é vencer as obras da carne em nós. Não há nada mais sobrenatural no homem do que a mudança que o Espírito Santo gera em nós. Não há nada mais sobrenatural do que o fruto do Espírito em nós. Não há nada mais sobrenatural do que ver gradualmente em uma pessoa as obras da carne sendo falidas e o fruto do Espírito nascendo nelas. Não há nada mais sobrenatural do que ver o amor vencendo a ira, os ciúmes e a inveja. Não há nada mais sobrenatural do que a alegria e a paz vencerem as discórdias, as dissensões, a fidelidade vencer a prostituição, a impureza, a lascívia, o domínio próprio vencer as bebedices, a glutonaria. Não há nada mais bonito do que ver a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão vencer as obras da carne em nós. Isso é incrível, isso é o sobrenatural de Deus. Talvez você até hoje tenha pensado, eu não vivo no sobrenatural. Eu quero falar para você, desde que você aceitou que o Espírito Santo entrasse em você e começasse a transformar a sua vida, essa obra já é sobrenatural. Bem-vindo ao sobrenatural de Deus. Bem-vindo ao sobrenatural de Deus. Mas hoje a gente não pode esquecer que existem mais coisas a serem acessadas no reino de Deus. Amém? Quem quer receber essas coisas hoje? Viver e ver os sinais e as maravilhas que seguiam o ministério de Jesus, também seguindo as nossas vidas, também sendo feitas através de nós. Afinal, a palavra de Deus em João 14:10 diz o seguinte: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem disse isso foi o próprio Jesus a seu respeito. Você vai sim, você pode sim fazer obras tão grandes como a de Jesus, ou maiores. Ele mesmo nos prometeu. Em Marcos 16, a palavra diz também, no verso 17 e 18: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E de fato eu cheguei a um ponto na minha vida, que eu cheguei para Deus e falei: eu cansei de viver no natural, eu cansei de viver no natural, eu cansei de viver num reino humano, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim no reino de Deus. E se você cansou de viver no natural e quer acessar hoje o sobrenatural, o reino de Deus, tudo que Ele tem para você, essa mensagem é para você hoje. De fato eu já havia experimentado uma mudança de vida, eu já havia entrado no sobrenatural, o fruto do Espírito já era verdade na minha vida. As obras da carne começaram a falir, as obras da carne começaram a morrer, mas eu decidi que os sinais e as maravilhas que acompanhavam o ministério de Cristo Jesus também deveriam acompanhar a minha vida. Se você cansou de viver no natural, essa é a palavra. Se você também crê nele, esses sinais necessariamente terão que acompanhar, porque o próprio Jesus disse essas palavras. E eu quero falar para vocês que isso tem mudado a minha vida sobremaneira. Talvez você nunca tenha vindo no culto de sábado, mas eu quero dizer, nós temos orado e as pessoas têm sido curadas. Nós temos orado e as pessoas têm sido libertas. Nós temos visto o sobrenatural na vida dos jovens da nossa igreja. Nós temos visto mudança de vidas drásticas, totalmente, pessoas que entraram de um jeito, e a partir de um momento que elas começaram a visitar os nossos cultos, a frequentar os cultos, a ser acompanhada por discipuladores, a ser cuidada por pastores, as vidas delas têm sido transformadas. E você jovem hoje, que ainda não se encontra encaixado nesse rebanho, eu faço esse convite a vocês. Todos os sábados nós estamos aqui, essa chama não precisa apagar.
Esse congresso não precisa acabar, ele pode perdurar por todo o ano. E eu tenho uma história muito linda para dizer para vocês. É interessante que quando Abraão enviou o seu servo de Canaã para Padã Arã, para buscar a noiva para o seu filho Isaque, o servo carregou 10 camelos cheios, lotados. Eu não sei se você já viu o quanto de carga um camelo pode carregar, mas é muita coisa, é coisa demais. E aqueles 10 camelos com as suas cargas eram evidências visíveis de que Abraão era um homem honrado e próspero, incluindo em suas cargas foram presentes preciosos, joias finas. Quando o servo encontrou a jovem que se tornaria noiva de Isaque, seu primeiro ato foi colocar uma joia em seu rosto, e depois, diante da família, entregar tudo aquilo como presentes. Ao aceitar esses presentes de Abraão e Isaque, Rebeca estava se comprometendo a se tornar a noiva de Isaque. Se ela tivesse recusado o presente, no entanto, ela teria rejeitado e desonrado Isaque. Ela teria dito: eu não quero ser esposa deste homem. Eu quero falar para vocês hoje, de maneira semelhante, Deus enviou o seu Santo Espírito com abundante provisão à noiva de seu filho Jesus, e incluindo nessas carga enorme de presentes, como aquela noiva recebeu, estão 9 dons espirituais lindos para enriquecer a igreja de Deus. E eu quero te falar, a igreja é marcada como aquela noiva prometida, quando ela aceita os presentes que o noivo tem para ela. Portanto, não abrir o seu coração para receber os presentes que Deus tem para você é desonrar o noivo. Eles são presentes da graça de Deus, são ferramentas e não brinquedos para a edificação da própria noiva de Cristo. Eu quero te falar hoje, Deus quer que nós desfrutamos destes presentes, amém? Ele quer que você desfrute a partir de hoje esses presentes. Mas para isso tem que haver uma ruptura, tem que haver um tempo, um momento de ruptura. E eu quero falar um pouco sobre a vida de Davi, que como um adolescente tinha uma vida totalmente comum, um adolescente numa família pobre, pastor de ovelhas. Ele tinha perspectivas pequenas no reino natural. Ele poderia ser continuar sendo aquele pastor, ele poderia ser soldado como seus irmãos, ele poderia ser um funcionário público do reino de Israel, ele poderia ser algumas coisas, mas ele nunca poderia ter se tornado um rei. Mas Deus encontrou nele um coração segundo o coração de Deus, e Deus viu ele atrás das malhadas, protegendo as ovelhas de leão, de urso, e fez muito mais do que as perspectivas naturais para ele. Eu quero dizer para você, não importa quais são as perspectivas naturais para a sua vida, o Senhor pode fazer muito mais. O Senhor pode fazer o sobrenatural. Basta você ter um coração como o de Davi. Nós podemos ver como nós devemos andar no reino sobrenatural, no reino de Deus, no reino dos céus, comparando o coração de um rei natural com o coração de um rei sobrenatural, comparando o coração de Saul com o coração de Davi. Para isso eu queria trazer alguns pontos para vocês nessa manhã. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês hoje é que viver uma vida sobrenatural é viver uma vida sem medo de fazer a vontade de Deus. Nós vemos que na palavra de Deus que Saul, após ser avisado que ele seria rei, após ele ser ungido primeiro por Samuel, e disse: amanhã eu ungirei diante de todo o povo, você se tornará rei. Sabe o que aconteceu? No outro dia Samuel reúne toda a congregação de Israel e fala: o rei que vocês pediram, o Senhor vai te dar, e nós vamos tomar por sorte. Saul já sabia que a sorte cairia por ele, porque Deus havia falado. Mas de repente, quando caiu sobre a casa dele, sobre a tribo dele, sobre a família dele, sobre a casa dele, foram procurar Saul. Ele estava escondido atrás das malas, das bagagens. Isso não era humildade. Isso não tinha nada a ver com humildade.
Isso estava mais para medo ou uma timidez doentio do que para humildade. Mas eu quero te falar, já Davi, ele nunca se escondeu, mas o próprio Deus o escondeu, amém? O próprio Deus fez o favor de escondê-lo atrás das malhadas, até que o processo na vida dele fosse completo, até que o coração dele fosse formado. E mesmo escondido atrás das malhadas, mesmo no lugar onde ninguém via ele, mesmo no lugar onde ele era afastado até mesmo de sua família, ele era corajoso. Ele tinha coragem para chegar diante de um leão, pronto para tragar a sua ovelha e matá-lo. Um urso, a mesma coisa. Eu quero te falar hoje, o reino de Deus é tomado por esforço, e é tomado por aqueles que têm coragem. Talvez, algum dos pregadores, acho que foi o Lucas Galdino, falou aqui ontem, que talvez a coragem seja uma das virtudes que nós mais precisamos. Por quê? Porque simplesmente se nós não tivermos coragem, as outras virtudes não aparecerão. Davi teve coragem e se apoderou de tudo que Deus tinha para ele. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós devemos ser corajosos quando Deus pedir e mandar. Mas eu me lembro quando adolescente, como a maioria dos adolescentes, se você é adolescente, talvez hoje você vai se ver na minha história. Eu tinha vergonha de tudo. Eu me escorava em outros líderes da igreja. Eu me escondia atrás mesmo do pastor Daniel, que era o líder dos adolescentes naquela época. E eu não conseguia fluir. Eu não conseguia fazer nada. Simplesmente porque eu ainda não tinha tido aquela coragem. Mas um dia Deus falou para mim: meu filho, começa a fazer as coisas sem pensar. Eu quero falar hoje para você, se Deus mandou, começa a fazer as coisas sem pensar. Não pense no que pode acontecer, não pense na vergonha que você pode passar, simplesmente vai lá e faça. Eu me lembro que durante anos e anos e anos foram passando, e eu fui crescendo em coragem, crescendo em dons, crescendo no que Deus tinha para mim. E no ano passado, a gente terminou esse congresso num grande mover. Quem lembra? Pastor Hernani Santos começou a orar e falando: Deus vai liberar dons. Deus vai liberar dons. Eu virei para o Senhor naquela noite, eu falei: Senhor, eu me disponho totalmente para ser usado por Ti. Porque se o Senhor tem um novo dom para mim hoje, eu só vou saber que eu tenho esse dom se eu usá-lo agora. Se eu usá-lo agora. Então, Espírito Santo, me mostra o que eu tenho que fazer. Eu fiquei parado e eu fiquei pensando. O Espírito Santo trouxe à minha mente um jovem que tinha chegado com o joelho totalmente atado, o joelho sem conseguir dobrar, mancando na igreja. E eu: Senhor, cadê esse jovem? Cadê esse cara? Eu preciso orar por ele, ele precisa ser curado hoje. Eu comecei a olhar e ele estava naquela ponta do altar. Eu fui até ele, tomado por coragem, orei. Na mesma hora ele conseguia dobrar o joelho, amém? Glorifica o nome de Jesus com o seu aplauso. Glória a Deus. Naquela mesma semana ele me procurou, falou: Ricardo, eu fui ao médico e foi incrível, que o médico perguntou: você crê em Deus? Aí ele falou: eu creio. Pois é, porque o seu joelho está zerado, não tem mais nada. Eu não sei explicar, está zerado. E o Senhor começou a cada vez mais requerer que eu usasse o que Ele havia me dado. Eu lembro que pouco tempo depois, no almoço de domingo, no aniversário, saindo da igreja, chegando naquele lugar, eu recebo uma mensagem no grupo da minha família. O meu tio manda uma foto da minha priminha, ela cheia de placas no corpo dela, tomado. Ela havia passado a noite no hospital no dia anterior, havia sido medicada, e eles desesperadamente colocaram a foto dela lá. Gente, por favor, comecem a orar por nós. Já medicamos, já foi no médico, já foi no hospital, já tomou remédio na veia. Começa a orar por nós. E o Espírito Santo falou: ora por ela agora. O Espírito Santo: abençoa minha prima, cura ela em nome de Jesus. O Espírito Santo falou: não é assim.
liga para ela agora. Eu liguei para o meu tio e eu falei: tio, coloca no Viva Voz para a Clarinha ouvir. Ela tinha 7 anos apenas. E ela chorando: oi, meu primo, oi, Ricardinho. Aí eu falei: Clarinha, você crê em Jesus? Creio, eu creio. Você crê que Jesus é o único que pode te sarar? Sim, eu creio. Então eu vou fazer uma oração por você e você vai ser curada. Ela: eu creio. Eu lembro que eu estava no banheiro, eu fiz aquela oração. Ela começou a chorar. Eu desliguei o telefone. Mais tarde, quando a gente tinha acabado de chegar no culto de noite, eu recebo uma mensagem do meu tio. Ele falando: a gente não tinha perspectiva nenhuma de conseguir ir ao culto hoje de domingo à noite na igreja que eles frequentam, mas a Clarinha foi totalmente curada. E ela falou: Jesus, pai, por favor, me leva na igreja, porque eu quero agradecer a Deus a minha cura. Uma menina de 7 anos, por favor, me leva na igreja, porque eu preciso agradecer a Deus. E eles foram naquela noite agradecer. E eu quero falar para vocês: é da vontade de Deus curar, é da vontade de Deus que você profetize, é da vontade de Deus que você ore e liberte, é vontade de Deus para você amar, abraçar, cuidar. Basta Ele achar em você um coração pronto a obedecer a Deus. Ele quer você e Ele quer te usar. Amém? A segunda coisa: para viver uma vida sobrenatural, devemos estar constantemente cheios do Espírito Santo e não viver de lampejos do sobrenatural. Na história de Saul, nós vemos 2 vezes apenas que ele foi tomado por um poder, por um espírito de profecia. E a Bíblia fala por 2 vezes: Saul profetizava entre os profetas. Mas a diferença é, fazendo um contraponto com a vida de Davi, é que em todo momento, a todo tempo, Davi buscava o Senhor. Davi estava cheio do Espírito Santo. A todo momento na sua história, ele estava cheio. Ele não precisou viver 2 lampejos do sobrenatural. Ele viveu uma vida toda no sobrenatural. Eu quero te falar hoje: você não pode se contentar com momentos, com o impacto do Espírito Santo na sua vida, mas você precisa viver uma vida totalmente cheia, durante todo o tempo, em nome de Jesus. Você não pode se contentar com isso. Você precisa viver uma vida cheia dele. Como o Hernani Santos falou aqui no primeiro dia: congressos, acampamentos, eventos são para aumentar a nossa fome e a nossa sede por Deus. Mas o enchimento do Espírito Santo vem no secreto. E quem melhor depois de Jesus para nos ensinar a buscar o Senhor no secreto do que Davi? A terceira coisa é: quem vive no sobrenatural tem sempre uma saída: Deus. Meu irmão, se você vive no sobrenatural, se você vive no reino de Deus, você tem uma saída apenas: Deus. A gente vê que em 1 Samuel 31, de 1 a 7, a gente vê o relato sobre a morte de Saul. Saul foi encurralado pelo povo filisteu, e ele falou: eu não vou morrer na mão desses incircuncisos, eles não vão pegar para me torturar. E simplesmente ele teve a ideia mais carnal que alguém poderia ter, a ideia mais humana que alguém poderia ter, a ideia mais natural. Ele simplesmente foi lá e se lançou na sua espada, tirando a sua vida. Sabe o que essa atitude covarde disse a ele? Que ele não tinha mais nenhuma chance, que ele não tinha mais nenhuma saída. Eu não me lembro de outro momento em que Saul soubesse que estava passando pela morte, soubesse que estava passando perto da morte, porque nas outras vezes que Davi teve a oportunidade de matar, ele nem estava vendo. Já Davi teve inúmeras vezes encurralado pela morte. A gente vê que Saul persegue ele o tempo inteiro, ele é rodeado o tempo inteiro. E no capítulo anterior, no capítulo 30, a gente vê que durante uma dessas várias situações de quase morte, Davi e os seus homens estavam voltando para um acampamento onde eles estavam, para a cidade onde eles estavam acampados, e eles viram totalmente devastada e queimada, suas famílias foram raptadas, seus bens, tudo o que eles tinham, seus homens choravam até não ter mais força, e eles quiseram apedrejar o líder Davi. A gente vê então Davi humildemente manda trazer uma estola sacerdotal, ele se veste de sacerdote,
Ele ora a Deus e Deus o atende e o livra da morte mais uma vez. Quem vive no sobrenatural vive com Deus, por Deus, para Deus. Sempre há saída para quem crê em Deus. Talvez você hoje se vê encurralado por algum motivo, por alguma situação, por alguma enfermidade, por alguma dívida. Mas eu quero te falar hoje, sua única saída é o Senhor. Não há nada mais sobrenatural do que buscar a Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos a certeza que Deus pode nos usar para mudar qualquer situação improvável. Orar e alguém ser curado, orar e alguém ser liberto das drogas, pregar com poder e salvar vidas para Jesus, profetizar e destravar chamados. E a quarta e última coisa que eu quero trazer para vocês e compartilhar é que na vida do sobrenatural, na vida do reino de Deus, não tem espaço para reputação. Lembra de Rebeca lá no início? Rebeca vem e serve aquele servo de Abraão. Serve água para ele e para todos os seus camelos. Isso não quer dizer que ela se mostrou merecedora daquilo, pois a única coisa que ela se mostrou foi serva. O reino de Deus é para quem serve. Não há espaço para reputação. A gente vê que durante todo o reinado natural de Saul, ele persegue a Davi, ele encurrala Davi, ele procura matá-lo várias vezes. Por 2 vezes ele lançou a sua lança sobre ele e Davi se desviou. Por várias vezes ele perseguiu com soldados e com armas, mas Davi foi liberto. Já Davi teve pelo menos 2 oportunidades para matar Saul com facilidade, mas não o fez porque não teve coragem de tocar no ungido do Senhor. E eu quero falar para vocês, no reino de Deus, todos nós somos como ungidos do Senhor, todos nós somos filhos de um rei que é o nosso Pai. Então não existe lugar para rivalidade, não existe lugar para perseguição, não existe lugar para briga por posição no reino de Deus. E o que mais encheu meu coração nesses últimos dias, eu quero que coloque no telão, 2 Samuel 6,14. É o relato de Davi voltando da guerra, feliz com a arca da aliança. Diz assim, verso 14 e 15: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Davi simplesmente havia tirado todas as suas vestes reais. Davi simplesmente tinha tirado tudo aquilo que as pessoas podiam olhar para ele e falar: aquele cara é rei. Ele tirou tudo, ele tirou coroa, ele tirou as suas vestimentas, ele ficou como um servo qualquer. Ele simplesmente se despiu e se vestiu de sacerdote mais uma vez. Ele colocou apenas uma roupa fina de linho. E ele dançava com todas as suas forças para o Senhor, sem importar do que os outros estavam pensando, se importando apenas em Deus. E o verso 16 diz: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Eu quero dizer para você que aquele mesmo espírito de arrogância, de soberba, aquele espírito natural estava sobre a vida de Mical, filha de Saul, esposa de Davi, e não pode estar sobre as nossas vidas no dia de hoje e nem nunca, amém? Mas o mais lindo de tudo, o que mais mostra o que o Senhor fez neste lugar. Vou continuando o texto, no verso 20: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu encontrar-se e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, hein? Descobrindo-se hoje aos olhos das servas de teus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Ela acaba de chamar o seu marido, humilhar o seu marido, desprezar no seu coração o seu marido. Mas a resposta de Davi me marcou de uma maneira que eu não sei explicar, e mostrava simplesmente o que era o coração dele. 2 Samuel 6, 21 e 22, disse porém Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu antes do que o teu pai, e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do
do Senhor sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Ele estava dizendo simplesmente: não importa o quanto eu preciso me humilhar, não importa o quanto eu preciso parecer desprezível aos olhos humanos, não importa o quanto eu preciso me diminuir, se eu tiver que me humilhar mais, me diminuir mais, para que a glória de Deus se manifeste em mim, eu vou fazer. E isso é a verdade do reino de Deus. Deus quer que nós sirvamos a Ele sem pensar em reputação. Se necessário for nos humilhar, se necessário for sofrer, se necessário for passar por provação, passar por prova, passar por tribulação, não importa, porque o reino dele será estabelecido em nossas vidas. Não importa, porque o sobrenatural de Deus vai agir em nós. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor hoje. Essa semana eu falei para Jesus: o que for preciso, eu vou fazer. A humilhação necessária eu vou passar. Eu vou continuar servindo a Deus com todas as minhas forças. E esse é o meu convite a vocês hoje. E o próprio Jesus disse, e eu estou concluindo com isso, João 8,50: eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. João 8,54, Jesus diz: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizes que é o vosso Pai. Filipenses 2, a partir do 5, Paulo fala sobre Jesus: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação não ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo humilhou, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Não bastando tanta humilhação, não bastando tanto sofrimento, Jesus, antes de ser entregue, antes de subir a cruz, ainda foi comparado com um assassino, ainda foi comparado com um ladrão. E eu quero terminar com isso dizendo que aquele homem colocou Jesus de um lado, Barrabás de outro, o filho sobrenatural e o filho natural, e falou ao povo: pode escolher. Eles não tinham entendido ainda o reino de Deus, eles não tinham entendido porque Jesus havia vindo, eles não tinham entendido o reino de Deus, um reino de servidão, um reino de amor, um reino de paz, mas eles fizeram a escolha mais racional, a escolha natural. Eles olharam para Barrabás, olharam para o Império Romano que estava sobre ele e falaram: nós queremos uma pessoa que pode nos ajudar a lutar contra aquele povo, lutar contra esse império. Eu não quero o reinado que Jesus está me oferecendo, mas eu quero o reinado da cidade forte de Israel, que vai sobrepor sobre as forças do Império Romano e vai ser a nação mais poderosa. Eu quero te dizer hoje, nós em nossa vida, durante todos os nossos dias, nós temos essa mesma situação: escolher o caminho natural ou sobrenatural todos os dias. E você hoje, qual o caminho vai escolher para a sua vida? Agradou a Jesus, a Deus, que o Filho sobrenatural morresse. Agradou a Deus que o Filho sobrenatural fosse moído. Agradou o Filho sobrenatural, ser crucificado por nós. Sabe por quê? Para que nós pudéssemos ser revestidos dele, para que nós pudéssemos nos tornar noiva dele, para que nós pudéssemos receber os presentes que ele tem para nós, para que nós pudéssemos viver a vida que ele proporciona. E eu quero chamar você essa manhã a esse altar. Se você quer viver hoje essa vida que o Senhor proporciona, venha a esse altar, o altar está aberto. Eu quero fazer uma oração hoje, para que nós possamos viver no sobrenatural.
e ser revestido de Cristo hoje. Vamos todos ficar de pé, por favor. Você hoje, que como eu, naquela segunda, quer receber os dons espirituais que o Senhor tem para você, venha a esse altar, nós vamos orar. Se eu me humilhar diante do teu altar, os jovens avivalistas que foram chamados na primeira sexta-feira para vocês viverem tudo que o Senhor tem para vocês. Hoje Deus te dá presentes. Hoje o Senhor derrama em suas mãos o necessário para viver todas as coisas, para fazer tudo o que compete a vocês. Vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Eu quero chamar um segundo tipo de pessoas também. Se hoje você está com algum tipo de enfermidade, também venha a esse altar que você vai ser curado em nome de Jesus. Aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no teu querer, e toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor.
Sopra, sopra, vento impetuoso. O Senhor veio, Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Tu vieste como um vento impetuoso. Sopra agora, traz batismo com o Espírito Santo. Batiza, Senhor, batize os teus filhos para uma vida sobrenatural. Homem velho, morra. Eu ordeno agora, homem velho, morra, morra, morra. Aleluia, ressuscita, 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 ressuscita. Sopra um vento novo, sopra um vento novo, e sopra um vento novo, sopra um vento novo, sopra um vento novo, sobrenatural de Deus vem, sobrenatural de Deus vem, sobrenatural de Deus vem, o sobrenatural de Deus vem, o sobrenatural vem. Me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu encararás Deus, ouvindo ao meu clamor. Trabalhe um dia no centro do teu querer, toda a vida vai te conhecer, o Espírito. Viva o sobrenatural, viva o sobrenatural. Receba poder para viver a vida sobrenatural. Poder de Deus sobre ti descerá a virtude do Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tu cantarás, tu louvarás e viverás o sobrenatural, receba agora o sobrenatural. Deus está sobre sua colocando vida. algo no meu coração, só um pouquinho, mãe. Presta atenção, igreja, presta atenção. Dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. É uma decisão pessoal, é sua. Não posso tomar por você. Ou vai andar no natural, ou vai andar no sobrenatural. Ou vai viver uma vida racional, 2 mais 2 são 4. Eu ganho 1.000, pago 800, sobra 200. Ou vai andar no racional, se eu estou doente, eu tomo Novalgina, eu vou no médico, eu tomo antibiótico, o antibiótico me cura. Isso é andar no natural. Ou vai andar no sobrenatural. É uma decisão sua, filho. É uma decisão sua, filha. Ninguém vai poder tomar essa decisão por você. É você que tem que dizer: Deus, olha qual foi o cântico que Deus trouxe para a boca da Lu Alone. Olha qual foi o cântico. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar. Ou seja, tem que haver morte do eu. Eu nunca vi, viu, pastor Ricardo? Eu nunca vi, filho, vida no sobrenatural sem morte do eu. Olha o tema que Deus deu para o Ricardo nessa manhã. Tô cansado de viver no natural. Vou falar uma coisa com muito temor de Deus. Se você não está cansado, o sobrenatural ainda não é para você. Porque quando a pessoa está satisfeita com o natural, ela não busca o sobrenatural. Ela vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Aí tem uma hora que acontece o que a pastora Andréa falou ontem à noite. Os ídolos caem. Ela começa a sentir um vazio profundo. Meu Deus, eu comprei a roupa que eu queria, não adiantou nada. Comprei os tênis que eu queria, não adiantou nada. Tô namorando a menina que eu queria, não adiantou nada. Passei no curso que eu queria, não adiantou nada. Tô ganhando dinheiro, não adiantou nada. Fiz a viagem dos meus sonhos, não mudou nada. Aí a pessoa começa a dizer: eu
Eu acho que não era bem como eu pensava, não. A vida é bem diferente do que eu achava. Tem um vazio. Tem um vazio. Quem anda no natural sente o vazio. Sente aquela necessidade de mais. Quer mais, quer mais, quer mais. Aí vê mais TV, mais série. Entra mais na internet, vê mais a vida dos outros. Posta mais, curte mais. Busca mais publicidade, visibilidade. Mais relacionamentos, amizades, movimento. E vamos que vamos. Vamos ver, Jesus, se alguma coisa tapa esse buraco. Mas não tapa não. Tapa não. Tapa não, porque dentro de nós tem um espírito que clama dizendo: papai, 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 Papai. Abba, pai.